Abram aí, por favor. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Abram aí. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Versículos de 1 até o versículo 3. 1 João, capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 3. Assentados como todos estão, eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem, e aí a gente vai seguindo no estudo da palavra. 1 João, capítulo 3, versículos de 1 até o versículo número 3. Diz o seguinte a palavra do Senhor. 1 João 3, de 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Até aqui, até o versículo 3. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, na semana passada nós iniciamos mais uma série de estudos bíblicos doutrinários. E como é que se chama essa série? A adoção. E nós estamos tratando esse tema, nós estamos tratando esse assunto, adoção no seu sentido espiritual e espiritualmente falando, que corresponde justamente à obra de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida, nos tornando o quê? Seus filhos, suas filhas. Existe sim esse ensinamento, existe sim essa realidade, conforme nós já observamos na semana passada, observaremos um pouco mais hoje e ainda nas semanas seguintes que nós teremos, ou seja, no fato, na verdade bíblica, no fato, na verdade, da palavra de Deus, que Deus nos adotou como seus filhos, para que assim nós pudéssemos fazer parte da sua família, nós pudéssemos assim fazer parte da família do Senhor aqui na terra. Inclusive, na semana passada, a gente até deu uma definição bem rápida, bem curta, mas que de certa forma reflete, de maneira clara, reflete de maneira cristalina o que é ser adotado. O que é ser adotada por Deus no seu sentido espiritual. E aí nós vimos, irmãs e irmãos, na semana passada, que a adoção, que é o tema que a gente está considerando, é o ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direitos e todos os seus privilégios. Repetindo, a adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos seus filhos, dos filhos de Deus, e temos direitos e todos os seus privilégios dessa condição de filhos e filhas de Deus. É interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, que nos tempos apostólicos, ou seja, nos tempos dos apóstolos, o instrumento da adoção, o recurso da adoção, de certa forma era comum. E acontecia pelo menos em duas situações, e acontecia pelo menos por duas razões. E aqui eu falo não adoção espiritual, mas a adoção no seu sentido familiar, no seu sentido carnal. Então, quais eram as condições ou quais eram as situações nas quais as pessoas, nos tempos dos apóstolos, eles procediam com a questão da adoção? Em primeiro lugar, para perpetuar uma descendência notável. Em primeiro lugar, para perpetuar uma descendência notável. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que quando a gente estuda um pouco do contexto histórico do Novo Testamento, a gente percebe que se adotava naquela condição, se adotava naquelas circunstâncias, ou adolescentes, ou então pessoas jovens e até mesmo adultas, diferentemente do que acontece nos nossos dias. E por que isso se dava? E por que isto acontecia?
Por uma razão muito simples: as pessoas verificavam aqueles adolescentes, aqueles jovens, aqueles adultos que detinham alguma qualidade ou algumas qualidades, quer seja qualidades intelectuais, quer sejam habilidades físicas, e aí se tinha esse intento de adotar aquela pessoa para quê? Para poder perpetuar uma descendência de pessoas qualificadas, de pessoas notáveis, e por isso se usava, já nos tempos apostólicos, um instrumento da adoção. Mas não só isso, existia uma segunda condição, existia uma segunda circunstância na qual existia a questão da adoção nos tempos bíblicos, ou seja, para dar, em segundo lugar, para dar direito legal à herança a alguém que não fazia parte da família. Para dar direito legal à herança a alguém que não fazia parte da família. É como a gente diz nos nossos dias, é como a gente diz hoje, uma manobra jurídica que se fazia nos tempos dos apóstolos. Para quê? Alguém que porventura não fosse o parente de uma determinada pessoa, e aquela pessoa que tinha uma grande herança a deixar, então ela fazia uso do instrumento da adoção para que isso pudesse acontecer. Quando ela morresse, aquela pessoa que ela adotava, que não fazia parte da sua família, que não era um parente seu, pudesse ter direito à sua herança, às suas posses e às suas propriedades. Então, essas eram as condições. Então, essas eram as motivações que se davam para a questão das adoções, para a questão das adoções, do instrumento da adoção nos tempos bíblicos, nos tempos apostólicos. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, espiritualmente falando, Deus ele nos adota, Deus ele nos chama para a sua família com que objetivo? Com o objetivo de nos salvar, com o objetivo de nos redimir, com o objetivo de nos transformar e nos transformar espiritualmente. Até porque, espiritualmente falando, nós não tínhamos nada que agradasse a Deus. Nós não tínhamos nenhuma qualidade, nós não tínhamos nenhuma condição que pudesse motivar, que pudesse estimular a Deus para nos adotar. Não, muito pelo contrário. Qual é a condição que a Bíblia diz acerca daquela pessoa não salva ainda? A Bíblia diz que ela está morta em delitos e pecados. Estamos vendo isso na carta de Paulo aos Efésios, sobretudo no capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 3. Mas, se não obstante, ou se não for suficiente essa nossa situação de estarmos mortos em delitos e pecados, a Bíblia diz que nós vivíamos em inimizade contra Deus, em constante conflito, em constante guerra contra ao Senhor. Olhem só o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículos 21 e também o versículo de número 22. Colossenses capítulo 1, versículos 21 e também o versículo número 22. Nós não tínhamos nada para oferecer a Deus, estávamos mortos em delitos e pecados, e além disso, nós éramos inimigos de Deus por causa das nossas obras, por causa das nossas ações. E é isso que Paulo fala aqui, Colossenses capítulo 1, versículos 21 e também o versículo de número 22. Ele diz: e a vós outros também, que outrora, ou seja, antes, erais estranhos e inimigos no entendimento, veja, pelas vossas obras malignas, verso 22, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Veja, meus irmãos, que situação triste. Veja, minhas irmãs, que situação trágica nós nos encontrávamos. Estávamos mortos em delitos e pecados. Além disso, nós éramos inimigos de Deus pelas nossas obras malignas, mas não obstante essa situação, e nós não tínhamos nada de bom para dar, e nós não tínhamos nada de bom para oferecer a Deus, mesmo assim, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pelo seu amor, Deus ele nos adota para si, diferentemente das motivações, das adoções nos tempos bíblicos, nos tempos apostólicos. Mas não só isso, para que Deus ele pudesse nos adotar, ele não precisou fazer nenhuma manobra jurídica, conforme nós falamos aqui, muito pelo contrário. Para que Deus pudesse nos adotar, ele mesmo Deus pagou o preço, ele mesmo Deus providenciou a nossa adoção através da vinda do seu Filho, através da sua morte de cruz, para que mediante essa morte, para que mediante esse sacrifício, pudéssemos hoje, irmãos, minhas irmãs, desfrutarmos do benefício da adoção. Veja o que Paulo nos fala,
lá em Gálatas, capítulo 4. Abram aí, por favor, as suas Bíblias. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e também o versículo número 5. Eu estou fazendo apenas esse contraste, considerando o Instituto da Adoção no tempo do Novo Testamento, as motivações, e fazendo a comparação com a motivação de Deus em relação à nossa situação e da adoção espiritual que Deus ele nos concedeu. Veja, Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Ele diz o seguinte, olha só, Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Verso 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, perceba como é grande, perceba como é bela a adoção espiritual que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Porque não se deu por nada que nós pudéssemos oferecer a Deus, Ele não tinha motivação nenhuma, humanamente falando, para nos adotar, e mais, porque Deus, Ele agiu, porque Deus, Ele operou, Ele tomou a iniciativa para que mediante o envio do seu Filho, a morte do seu Filho, nós pudéssemos hoje sermos chamados filhos e filhas de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor por tão grande benefício que Ele nos concedeu e nos concedeu em Cristo Jesus. É por causa disso, meus irmãos, é por causa disso, minhas irmãs, que o apóstolo João, lá na sua primeira carta, e eu peço que vocês voltem novamente às suas Bíblias, lá em 1 João, capítulo 3, é por isso que o apóstolo João, aqui nesse texto que nós lemos, na nossa introdução, ele quer dar esse tom de perplexidade, ele quer dar esse tom de admiração. Perplexidade de quê? Admiração por quê? Por isso, pelo fato de Deus ter nos adotado. João sabia do Instituto da Adoção no seu tempo. João conhecia os motivos pelos quais as pessoas adotavam uma determinada pessoa, conforme nós falamos. E aí, quando ele percebe, no sentido espiritual, que ele se tornou um filho de Deus, que ele foi adotado por Deus, consciente, no caso João, de que não tinha nada para oferecer, consciente, no caso de João, que Deus ele agiu para poder nos adotar, ele fica admirado, ele fica perplexo, e ele passa essa admiração através do seu escrito. Olha só o que ele fala, 1 João, capítulo 3, versículo 1, olha só o que ele diz, ó: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Essa palavra vede que ele usa aqui, literalmente falando, significa observe, atente, considere. O que? João fala no amor de Deus, no grande amor de Deus, no tipo de amor que Deus teve. Para quê? Para nos salvar, para nos redimir e de maneira muito específica para nos adotar, para nos receber na sua família, na família do Senhor. Então, é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que João, ele aqui fica perplexo com essa realidade, ele fica perplexo com esse fato de Deus ter nos adotado para si, de Deus ter nos tornado seus filhos e herdeiros de todos os benefícios, de todas as heranças espirituais que Ele já planejou para cada um de nós desde toda a eternidade e que se cumprirão todas elas na consumação da salvação de cada um de nós quando nós nos depararmos com a vida eterna. Então, nessa noite de hoje, eu queria seguir um pouco mais essas considerações que nós estamos fazendo sobre a adoção no sentido espiritual. E o que é que eu queria fazer hoje com os irmãos? O que é que eu queria fazer hoje com as irmãs? Considerarmos um pouco da visão bíblica, considerarmos um pouco do entendimento bíblico acerca da adoção. Na semana passada, a gente trouxe um conceito. Na semana passada, a gente trouxe uma definição do que seja adoção. Inclusive, a gente abordou os aspectos relacionados a essa definição. Contudo, hoje eu quero avançar um pouco mais. Contudo, hoje eu quero ir um pouco além, para que a gente possa ter a visão, o vislumbre bíblico acerca desse assunto. Que assunto? A adoção, no sentido espiritual, da nossa comunhão com Deus, da nossa aceitação na família de Deus, na família do Senhor. Então, o que é que a gente pode dizer sobre isso?
O que é que a gente pode afirmar sobre essa visão bíblica, essa visão da palavra do Senhor em relação à adoção? A bênção, meus irmãos, a bênção, minhas irmãs, da adoção, que nós vemos sendo ensinada de maneira muito clara, de maneira muito cristalina no Novo Testamento, sobretudo através dos escritos do apóstolo Paulo, sobretudo através dos escritos do apóstolo João, ela tem a sua base não no Novo Testamento em si, mas a bênção da adoção que nós temos hoje, de sermos filhos, de sermos filhas de Deus, de certa forma é um reflexo daquilo que Deus já havia ensinado e daquilo que Deus, de certa forma, já havia operado no Antigo Testamento. Então, às vezes, as pessoas têm essa falsa compreensão do ensinamento bíblico da adoção se restringir ao Novo Testamento. Não. Toda a base que a gente encontra em relação a esse fato, toda a base que a gente encontra em relação a essa realidade, a gente já vê sendo escrita, a gente já vê sendo ensinada aonde? Na primeira parte da Bíblia, ou seja, no Antigo Testamento. E por que a gente pode dizer isso? Por que a gente pode fazer essa afirmação? Simples, porque Deus, meus irmãos, minhas irmãs, havia adotado, preste atenção nisso, Deus, ele havia adotado o povo de Israel no Antigo Testamento como seu filho, para ser a sua família aqui na terra, através do pacto que Deus havia feito com o patriarca Abraão. O pacto a gente encontra em Gênesis capítulo 12, e aí toda a sequência que vem dos patriarcas até a ida para o Egito, a multiplicação da nação de Israel no Egito, a libertação que Deus faz do povo de Israel no Egito e o pacto que Deus faz com a nação de Israel, lá em Êxodo capítulo 19, capítulo 20. Então ali, dentro desse conceito, ali dentro dessa realidade, Deus, ele havia adotado o povo de Israel como povo seu, como filho seu, no Antigo Testamento, na primeira parte das Escrituras Sagradas. E aí você pode perguntar, mas onde é que a gente encontra isso na Bíblia? Você pode perguntar, onde é que a gente encontra isso na palavra? Em vários textos, mas eu queria chamar a atenção especificamente de um. Abram aí, por favor, meus irmãos, Carta de Paulo aos Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Como eu sempre gosto de falar, um bom entendimento que nós temos do Antigo Testamento lança a luz para a gente compreender todo o Novo Testamento, porque é aquilo que a gente chama de revelação progressiva de Deus. Deus, ele vai se revelando em relação à adoção. De certa forma, a gente já vê isso nas páginas do Antigo Testamento e ela chega à sua consumação no Novo Testamento, até porque a vinda de Cristo já permitia esse fato. Abram aí, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículo 4. Romanos capítulo 9, versículo 4. É interessante a gente notar, dentro desse contexto aqui do versículo 4, sobretudo nos 3 versículos anteriores, que Paulo ele explica um pouco da incredulidade do povo de Israel. Paulo ele fica até triste por causa disso. Não obstante, o povo de Israel ele teve vários privilégios no sentido espiritual, e Paulo vai falar um pouco deles. Não obstante todos esses privilégios, o povo se manteve, na sua maioria, rebelde, reticente, e não reconheceu Cristo como o Messias, não reconheceu Cristo como o Salvador. Tanto é que quando a gente vê, no momento lá que antecedeu a crucificação de Cristo, quando foi dada a opção das pessoas de libertarem o Salvador, muito pelo contrário, eles condenaram. Então, eles fizeram isso, haja vista a dureza de seus corações, não obstante todos os privilégios espirituais que Deus havia concedido ao povo da antiga aliança. Então, olhem só, versículo 4 e também o versículo 5. Romanos capítulo 9, versículos 4 e também o versículo número 5. Diz o seguinte, são israelitas, pertence-lhes, a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles, no caso dos israelitas, são os patriarcas, no caso Abraão, Isaque e Jacó. E também deles, dos israelitas, descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Então veja, um dos privilégios espirituais que Israel teve no Antigo Testamento foi justamente esse. Ele foi o povo adotado por Deus. Ele foi o povo adotado pelo Senhor, os filhos de Deus no Antigo Testamento. Foi por isso que, em virtude desse benefício,
Deus, ele deu vários benefícios espirituais à nação de Israel. Tanto é que o culto foi dado a eles, a lei foi dada a eles, as promessas do Messias foi dada a eles, aos israelitas. Enfim, tudo aquilo que era benefício, tudo aquilo que era privilégio espiritual, Deus concedeu ao povo de Israel, pelo fato de que o povo de Israel era o povo adotado por Deus, era o povo adotado pelo Senhor. Quando a gente analisa, meus irmãos, quando a gente considera, minhas irmãs, as outras nações, nenhuma delas, absolutamente nenhuma delas, foi tão beneficiada como o povo de Israel foi beneficiado. E a razão principal é justamente essa. E Paulo fala aqui: dos israelitas veio quem? O Salvador. Dos israelitas veio quem? Cristo. E não obstante, repito, todos esses privilégios, eles não reconheceram o Salvador, eles não reconheceram o Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Então, observe, essa questão da adoção, a gente vê, não só no Novo Testamento, mas a gente considera e já enxerga as suas sementes lançadas aonde? No Antigo Testamento, quando Deus chama a Israel para ser seu povo particular, seu povo especial, faz com Israel a aliança, dá a Israel todos os privilégios espirituais, sobretudo esse, o privilégio da adoção. E é interessante porque, em relação à adoção que Deus ele fez da nação de Israel, do seu povo no Antigo Testamento, nós aprendemos algumas lições que estão diretamente relacionadas à nossa adoção espiritual hoje. Veja, meus irmãos, a partir da adoção que a gente vê do povo de Israel como povo de Deus no Antigo Testamento, a gente aprende algumas lições para nós, sobretudo da adoção espiritual que Deus ele fez conosco em Cristo Jesus. Então vamos ver pelo menos dois desses aspectos, vamos ver pelo menos duas dessas realidades. A primeira delas, através da adoção que Deus fez do povo de Israel, através da adoção que Deus ele fez do seu povo no Antigo Testamento, Deus chamava para si os seus verdadeiros filhos, filhos espirituais, filhos de Deus, filhos do Senhor. Deus fez a aliança com Israel, Deus adotou o seu povo como povo exclusivo, mas diferentemente do que acontece conosco, essa adoção em si não gerava benefícios espirituais em si para o povo de Israel. Por quê? Porque apesar desses privilégios, apesar desses benefícios, muitos israelitas não reconheceram a Deus, muitos israelitas não se voltaram para o Senhor, mas através dessa aliança Deus chamou alguns, aquilo que nós chamamos de verdadeiro israelita, porque às vezes o israelita ele tem essa falsa compreensão: não, eu sou povo de Deus, não, eu sou filho de Deus, e as demais nações não são, apenas eu, apenas nós que somos israelitas. Não, infelizmente esse orgulho que eles tiveram, infelizmente essa jactância que eles desenvolveram, de certa forma lhes impediu de ver com mais clareza o plano de salvação do Senhor em relação às suas vidas. Então vamos ver, abram aí por favor, Romanos capítulo 2. O que eu quero mostrar através desses textos: Deus adotou de maneira geral Israel como seu povo, e dentre esse povo Deus chamou os seus verdadeiros filhos espirituais. Eles tinham os privilégios, mas isso não significa que eles tinham a salvação em si. Mas a partir desses privilégios, Deus fez com que alguns fossem adotados espiritualmente, como nós somos adotados hoje, na fé, na esperança do Messias. Olha só, Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Romanos capítulo 2, versículo 28 e também o versículo 29. Ele fala, olha só o apóstolo Paulo: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Então, ser judeu não é apenas no sentido externo. Eu sou descendente de Abraão, é muito bom, mas não é só isso. Eu sou circuncidado na carne, é muito bom, mas não é só isso. Porque olha só o que ele fala no versículo 29: porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, nem todo israelita ele era filho espiritual de Deus. Eles eram adotados no seu sentido geral, mas não no seu sentido espiritual como nós somos. Mas foi a partir dessa adoção geral que
que Deus adotou muitos judeus, muitos israelitas espiritualmente, quando eles criam nas promessas, quando eles obedeciam a Deus, quando eles foram salvos já ali no Antigo Testamento. Um pouco mais adiante, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. E é interessante porque até hoje boa parte dos judeus tem esse mesmo pensamento, infelizmente. Eles se acham superiores aos demais povos. Eles se acham superiores às demais nações, porque receberam os privilégios espirituais. Mas de nada adiantou, porque não obstante todos esses privilégios, muitos dos judeus hoje, muitos dos israelitas hoje, ainda se encontram na incredulidade. Então veja, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 7. Veja quem é verdadeiramente filho de Abraão. Veja quem é verdadeiramente adotado espiritualmente por Deus. Isso desde o Antigo Testamento se estendendo para nós hoje. Quem é? Quem é? Olha só, versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Meus irmãos, a gente não descende dos judeus. Muito pelo contrário. Talvez a maioria de nós nem saibamos de onde a gente descende, né? Mas uma coisa a gente sabe, a gente não tem raiz judaica nem raiz israelita. Contudo, você, nós somos filhos de Abraão. Como? A gente não descende familiarmente de Abraão, a gente descende pela fé. A mesma fé que Abraão teve é a fé que nós temos. A mesma adoção espiritual que Abraão experimentou é a que nós experimentamos. E, infelizmente, muitos judeus, eles foram adotados como nação, mas não foram adotados verdadeiramente espiritualmente como filhos de Deus. Eles tiveram vários privilégios, mas infelizmente os privilégios fez com que eles endurecessem mais os seus corações e não tivessem a fé que teve Abraão e não tem a fé que nós temos em Cristo Jesus, o Messias, porque nós somos adotados, verdadeiramente adotados. Veja mais, versículo 26, do mesmo capítulo 3 de Gálatas. Olha só: pois todos vós sois filhos de Deus, através de quê? Mediante a fé em Cristo Jesus. Você, nós somos filhos de Deus. O judeu, ele pode ser adotivo simplesmente na carne, mas não é no espírito. Nós somos filhos de Deus adotados no espírito. Nós somos por causa da fé. E por causa disso, olha só a nossa identificação com Abraão. Versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Está vendo aí, meus irmãos? Nós somos descendentes de Abraão e nós somos herdeiros segundo a promessa do Senhor. Nós somos os verdadeiros filhos adotados por Deus. Israel era apenas no seu sentido geral, apenas na carne. Nós não. Nós somos espirituais, nós somos adotados no sentido real, porque nós somos adotados espiritualmente. Então, nem todos que pertencem a Israel na carne, entre aspas, eram ou são filhos espirituais de Deus, mas somente aquelas pessoas que são salvas, somente aquelas pessoas que são redimidas. Voltem mais uma vez as suas Bíblias para Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Voltem mais uma vez, para a gente poder entender isso. A adoção começa no Antigo Testamento, quando Deus ele faz um pacto com a nação de Israel. E dentro dessa adoção nacional, carnal, Deus faz para alguns a adoção espiritual. Então ele vai falar um pouco disso agora. Romanos capítulo 9, versículos 6, 7 e também o versículo 8. Romanos capítulo 9, versículos 6 a 8. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque, o filho da promessa, será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. E quem são os filhos da promessa? Somos nós, meus irmãos. Somos nós, minhas irmãs. Que grande privilégio, hein? Que grande privilégio. Então o israelita bate no peito e diz: somos a nação adotada por Deus. E pela graça de Deus, em Cristo, a gente pode bater no peito e dizer: nós somos adotados por Cristo, espiritualmente falando. Então veja que a adoção
que a gente vê no Novo Testamento, ela já é ensinada no Antigo Testamento, dada essa relação que Deus ele tinha com Israel. E a partir dessa relação a gente aprende justamente isso. Em primeiro lugar, através dessa adoção nacional, Deus tirou alguns adotados espirituais, no caso de Israel. E até hoje ele está adotando, mesmo daqueles que não fazem parte da nação de Israel, como é o nosso caso. Somos filhos de Deus, descendemos pela fé de Abraão, o pai da fé. Mas não só isso. Em segundo lugar, o segundo aspecto, a adoção que a gente encontra no Antigo Testamento, que envolvia o relacionamento com Deus, com a sua nação, com a nação de Israel, que era uma adoção no sentido nacional, ela apontava, veja que coisa maravilhosa, ela apontava para a adoção que hoje nós temos, enquanto gentios, enquanto povo que não fazia parte do povo da aliança no Antigo Testamento. Então, esse instrumento que Deus utilizou lá no Antigo Testamento, de adotar o povo de Israel como seu povo, apontava, meus irmãos, apontava, minhas irmãs, para a adoção no sentido espiritual, que em Cristo Jesus seria consumada na cruz do Calvário, da qual nós experimentamos hoje esse benefício. Repito, mesmo não sendo israelita na carne, mas nós somos israelitas através da fé. Olha só o que Isaías fala lá no capítulo 56. Abram aí, por favor, Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. Na verdade, se a gente pudesse ler outros textos, leríamos muitos. Eu vou separar só esse, para a gente poder ter um vislumbre e assim poder entender isso aqui. Isaías 56, versículos 4 e também o versículo 5. Essa passagem aqui que nós temos, do capítulo 56 de Isaías, ela foi escrita sendo voltada especificamente para os eunucos, que não tinham acesso ao culto a Deus por causa de algumas restrições da lei, e também os estrangeiros, que não cultuavam como cultuavam os israelitas. Eles ficavam bem atrás, naquilo que a gente chamava de pátio dos gentios. Então, o fato de Isaías falar aqui nos eunucos, o fato de Isaías falar aqui nos estrangeiros, em todo esse capítulo 56, então, aqui é uma figura nossa, gentios, povo que não fazia parte do povo da aliança. Aqui é uma figura nossa, de gentios, aquele povo que não fazia parte do povo de Israel. Mas nós temos essa promessa, que seríamos adotados, espiritualmente falando, intimamente falando, numa adoção superior, numa adoção muito melhor do que a adoção natural, nacional, que Deus havia feito com o povo de Israel. Olha só, Isaías 56, versículos 4 e 5. Essa é a nossa promessa, se cumpriu na nossa vida, quando nós fomos salvos em Cristo Jesus. Olha, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança com Deus. Veja o que Deus vai fazer com esse povo, que aqui é uma figura nossa, que antes nós estávamos estranhos à aliança de Deus. Veja versículo 5, ó. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial, um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um que nunca se apagará. Aqui, meus irmãos, essa é a nossa realidade. Nós temos um nome melhor do que um filho e uma filha, no sentido natural, porque nós somos filhos de Deus no sentido espiritual. E é um memorial eterno, que nunca vai se acabar, que nunca vai ter fim, porque a adoção que a gente experimenta hoje, no tempo presente, ela vai ser consumada quando da nossa salvação. E quando ela for consumada, a gente vai estar continuamente na presença de Deus, do nosso Pai espiritual. De sorte que a gente vai poder falar, como Paulo fala, como Cristo falou, Abba Pai, se dirigir a Deus com essa intimidade, se dirigir a Deus com essa proximidade. Então, essa promessa de adoção espiritual, Isaías já havia proferido 700 anos antes de Cristo morrer na cruz. 700 anos antes de Cristo consumar a nossa redenção. Deus nos dará esse memorial. Seremos mais do que filhos e filhas humanos, seremos filhos espirituais de Deus, como nós somos hoje. Louvado seja o Senhor por causa disso. Louvado seja o Senhor por causa disso. Olhem só o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Abram aí, por favor. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18.
2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uso de um texto do Antigo Testamento, dado a aliança que Davi havia feito com o Senhor. E nessa aliança, Deus faz menção a Davi, do filho, e aqui Paulo faz uso desse texto para mostrar essa realidade. Olhem só, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Essa é a nossa realidade. Se cumpriu nos coríntios, povo gentil. Se cumpriu em nós, povo gentil. Mas hoje a nossa situação foi mudada, porque nós somos hoje filhos espirituais, adotados por Deus em Cristo Jesus. Olha agora a relação que a gente tem com Deus. Vocês estão lembrados do texto que a gente leu, de Colossenses capítulo 1, versículo 21, onde o apóstolo Paulo disse que nós éramos inimigos de Deus pelas nossas obras malignas. Isso era antes de Cristo. Isso era antes de nós sermos adotados. Olha agora a relação que a gente tem com Deus. Olha agora a relação que a gente tem com o Senhor. Foi mudada completamente. Olha só, versículo 18. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Está vendo agora, meus irmãos? A nossa condição foi mudada. Passamos de inimigos de Deus para filhos e filhas de Deus. Passamos de inimigos de Deus pelas nossas obras malignas para participantes da família de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. O que é isso? É a visão que a gente tem bíblica acerca da adoção. Não foi uma novidade o que Paulo ensinou, não foi uma novidade aquilo que João ensinou. Não, essa questão da adoção já havia sido ensinada por Deus no Antigo Testamento, contudo ela chega ao ápice, ao ponto mais alto no Novo Testamento, com Cristo e a execução do seu plano redentor em relação às nossas vidas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, há uma linha, preste atenção nisso, há uma linha bem definida na mente de Deus em criar uma família para si. Foi por isso que ele fez o seu pacto com Abraão. Quando Deus fez o seu pacto com Abraão, ele não estava visualizando apenas abençoar Abraão, mas ele já estava visualizando abençoar todos nós que somos filhos de Abraão pela fé. Olha só como os planos de Deus, eles são profundos. Olha só como eles fogem muitas vezes à nossa compreensão. Abraão, Isaac, Jacó, os demais israelitas fiéis, e assim acontece por toda a história da nossa salvação. Então, o que os autores do Novo Testamento falaram sobre a adoção nada mais era do que uma realidade que Deus já havia profetizado e de certa forma instituído desde as páginas do Antigo Testamento. E aqui, para fechar o nosso estudo na noite de hoje, o que é que fica de pensamento final? O ensinamento da adoção é um ensinamento bíblico, é um ensinamento que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Esse ensinamento acerca da adoção já estava proposto no chamado que Deus fez a Israel através de Abraão. E a partir disso, e consequentemente a partir do tempo, nós fomos alcançados por essa bênção, de sorte que hoje nós fazemos parte da família da fé, de sorte que hoje nós fazemos parte da família de Abraão. Podemos chamá-lo de pai da nossa fé, podemos chamar Sara de mãe da nossa fé, porque isso faz parte de todo o plano de Deus. E agora Deus chama todas as pessoas, sem distinção, de qualquer nacionalidade, de qualquer país, de qualquer região, não só dos israelitas. Para quê? Para fazer parte do seu povo, para poder fazer parte da sua família, para que nós, meus irmãos, minhas irmãs, sejamos chamados filhos e filhas de Deus. Essa é uma das grandes verdades, esse é um dos grandes ensinamentos que nós encontramos na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. E fechando com a aplicação para as nossas vidas, que a gente possa considerar, irmãos, que a gente possa considerar, meus irmãos, a perfeição do plano de Deus. Plano esse que está no seu amor, plano esse que nos fez para Ele, para Deus, seus filhos, suas filhas. Veja que Deus, Ele não é pego de surpresa. Ele já tem um plano definido, como Ele teve um plano em chamar Abraão, como Ele teve um plano em adotar Israel como povo seu, como Ele tem um plano nas nossas vidas em ter nos adotado em Cristo Jesus. O nosso Deus é o Deus da perfeição.
E tudo na sua mente, tudo nos seus planos já estão definidos, delimitados, claros. Está apenas tendo cumprimento no tempo, porque nada vai mudar o plano de Deus em relação às nossas vidas. E veja esse grande amor que Ele teve para conosco. Nós não merecíamos, nós não tínhamos nada, não podíamos oferecer nada, não podíamos fazer nada, mas Deus, Ele simplesmente nos amou, simplesmente decidiu nos amar e nos chamar e nos tornar família sua, para que assim a gente possa estar glorificando o seu nome para todo sempre. Então que Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra, e na próxima semana, se Ele assim nos permitir, a gente vai seguir e a gente vai considerar como é que acontece a nossa adoção, especificamente falando. Semana que vem a gente vai ver com a graça do Senhor, ok? Então que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.